Hoje gostava de falar da origem de uma expressão e de um livro, de um livro inventado, como aliás já falámos várias vezes noutros episódios da pilha de livros. A expressão é erro crasso. E já digo qual é que é o livro. Vou começar por dizer que há uma lenda em redor da expressão erro crasso. Conta-se por aí, encontramos isto em muitas páginas da internet, presumo também em alguns livros, conta-se que erro crasso, que aquele crasso, que nós só usamos na verdade com a palavra erro, só dizemos crasso com o erro, que aquele crasso vem de Marco Crasso, um romano, um político romano que teria feito tanto erro na sua vida política e militar que acabou por dar origem a esta expressão. Ou seja, o homem era tão desastrado que acabou por ficar com o nome inscrito no próprio erro crasso. Ora, isto, apesar de ser uma história muito apetitosa, e é preciso ter sempre muito cuidado com as histórias apetitosas, é falso. Não foi o tal político romano que deu origem à expressão erro crasso. E como é que eu posso afirmar isto com tanta segurança? Porque, na verdade, a palavra crasso tem uma origem bastante bem conhecida. Vem de crassus, que era uma palavra latina, que queria dizer profundo, ou então algo espesso, ou então enorme. Um erro crasso é um erro enorme. E não poderá ter vindo do político, apesar de tudo, é muito, muito pouco provável, tão pouco provável que eu posso dizer que não. Com muita segurança que não, porque a palavra, se nós formos aos registros escritos da língua, a palavra crasso também foi usada com muitas outras palavras. Nós poderíamos dizer, por exemplo, águas crassas, águas profundas, um animal crasso, um animal muito grande. Encontramos exemplos da palavra crasso, não estou a dizer em particular destas duas, mas encontramos com outras palavras. Nós encontramos a palavra crasso usada como adjetivo que significa enorme. E também encontramos a expressão erro crasso, tal como com o mesmo significado, parecido com o das outras expressões. Portanto, a palavra crasso vem, e está no registro de forma bastante clara, vem de crassus, que aliás também deu origem à nossa graxa e à palavra para gordura noutras línguas. Portanto, é uma palavra que é bastante, claramente vem do étimo latino, aquele étimo latino em particular. Agora, por que razão é que tantas pessoas acreditam nesta história do general? Porque é uma história que apetece acreditar porque é uma pessoa e nós sabemos, esta expressão veio dali e nós sabemos quem é que foi o responsável e no entanto, que é algo, digamos, é um desejo muito natural dos seres humanos e no entanto não acontece quase nunca nós sabemos exatamente a origem da expressão porque as expressões, as palavras surgem na oralidade. O que nós podemos ver é o que é mais provável ou não, ou o que faz sentido ou não, tendo em conta os registros que sobraram, que normalmente são registros escritos, embora no último século e tal também já existam registros gravados. Portanto, neste caso, é uma questão de análise do que aparece. Tenho pena, porque é uma lenda engraçada, mas é uma lenda falsa. Seria engraçado haver um livro inventado. Engraçado ou não? Vamos ver o que é que os ouvintes da pilha de livros consideram. Seria engraçado termos um livro que tivesse todo o registro, tudo o que foi dito desde o início da linguagem humana. É um livro absolutamente impossível. Seria engraçado se o seu uso fosse reservado, ou estivesse reservado, aos linguistas. É uma espécie de desejo, nem sequer utópico, é para lá disso, um desejo absolutamente irrealizável de quem gosta de saber a origem das expressões e a origem das palavras. Eu gostava, por exemplo, de saber de onde é que apareceu esta história do Marco Crasso. Quem é que inventou pela primeira vez esta teoria? Mas não sei. Agora, é claro, se esse livro de facto existisse, é bem provável que a humanidade não estivesse muito preocupada com a origem das palavras ou das expressões e quisesse saber outras coisas, quisesse ir ali, no fundo, às atas gerais da humanidade, perceber quem é que disse o quê, quem é que mentiu, quem é que não mentiu. Mas também aposto outra coisa. Mesmo que nós tivéssemos acesso a algo assim, as discussões sobre quem é que disse o quê, quem é que disse assado, quem é que teve culpa ou quem é que não teve culpa, continuariam, porque, na verdade, mesmo com acesso à transcrição de tudo o que foi dito até hoje, a interpretação do que foi dito, o que está por trás das palavras, continuaria a ser muito livre. A linguagem humana é uma ferramenta tremenda, utilíssima, saborosíssima,
mas também é muito imperfeita. Ainda bem, porque nós não somos robôs, mas esta imperfeição também tem isto. Nós, mesmo sabendo o que foi dito, muitas vezes vamos continuar a discordar sobre o que foi dito, por que foi dito e o que estava por trás dessas palavras. Bem, não importa, foi apenas uma reflexão, só queria deixar aqui bem claro que o meu homónimo, pelo menos no primeiro nome romano, não poderá ter errado, certamente que errou, mas não foi ele o criador do erro crasso. Por outro lado, e isto é interessante, erro crasso é um fóssil linguístico, porque é um adjetivo que desapareceu. Nós já não usamos crasso. Crasso é uma palavra que desapareceu, mas ficou fossilizada na expressão fixa, peço desculpa, nesta expressão erro crasso. Acontece isso com outras palavras que nós só usamos naquela expressão em particular. São palavras que, no fundo, deixaram de ser palavras da língua, mas passaram a ser uma parte fossilizada de uma expressão. E erro crasso é um desses casos. Crasso só sobreviveu nesta expressão e é por isso que apetece criar aqui uma explicação para aquele adjetivo, que não existe em mais lado nenhum, só existe, pelo menos na atualidade, naquela expressão, e apetece-nos pensar aqui numa história por trás. Só que às vezes este nosso desejo redunda no fundo, num erro crasso.